Bom, pessoal, vamos gravar mais um videozinho aí, coisinha rápida, puxar um assunto aí interessante que nós estamos estudando na matéria de criminologia do 10º período das faculdades Zopet, com o professor André Pontaroli. É uma coisa que ele tem estudado junto com a gente nos passados sobre Cesare Lombroso, a questão do positivismo, a questão de como isso está muito ainda no íntimo da sociedade e das autoridades de uma maneira geral, que é aquela questão de julgar ainda, julgar as pessoas ainda pela questão da aparência, por classe social, pela localização onde mora. São coisas realmente que pra a gente fala, pô, isso é abominável, não, a lei, a justiça é para todos, tal, mas ainda nós vivenciamos isso nos dias atuais na nossa sociedade. Isso é muito claro quando, por exemplo, a polícia militar, a gente verifica isso muito. Nós aqui de Curitiba não temos o número de favelas e a dimensão de favelas que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, é claro. Mas mesmo aqui podemos vivenciar e verificar isso quando a incursão da polícia ocorre em bairros de periferia, né? Em bairros mais simples, de moradores mais simples. A maneira da abordagem, muitas vezes eles se justificam até pela questão de que é uma zona de conflito, é um lugar perigoso, eles têm que ser mais enérgicos, eles têm que ser firmes. Claro, de forma alguma a gente quer aqui tirar o mérito da polícia, quando eles realmente estão visitando, fazendo o seu trabalho nessas áreas um pouco mais delicadas, mais complicadas de acesso. Porém, justamente isso já é uma forma de dar nome e dar cara ao crime, né? Sem antes você realmente julgar, você realmente analisar, você realmente investigar. Simplesmente porque a pessoa ela mora numa região menos favorecida, automaticamente já tem esse positivismo realmente, que é a questão da cara do crime, a aparência do criminoso. Porque a pessoa usa uma roupa mais simples, automaticamente tá de havaianas, tá de bermuda, tal, num bairro, sentado numa esquina, já é suspeito, e já existe aquela energia na maneira de abordagem. E quando isso ocorre, por exemplo, esse tipo de abordagem ocorre, que são raras até, ocorre, por exemplo, num bairro tipo um Batel, uma Avenida Batel, numa Avenida Silva Jardim, são bairros um pouco, digamos assim, bairros mais nobres da capital Curitiba. Com certeza, sem sombra de dúvida, a técnica de abordagem, a maneira de se portar, de pressionar, de se verificar se tem algo de correto ou de errado, seja no trânsito, seja com pedestres, essa forma de abordagem é mais amena, é mais cautelosa, é mais cuidadosa. Então o que acontece? Em resumo, tudo isso é que a nossa sociedade ainda traz esse resquício, realmente, como diz Cesare Lombroso, da questão de dar cara ao crime. Essa cara do crime, segundo o pensador, segundo o doutrinador, tipo, a pessoa teria um rosto X, a pessoa teria uma orelha assim, teria tal, dentro dessa literatura. Mas é lógico, isso não nos dias atuais exatamente dessa forma, porque o olho dele é assim, porque a maçã do rosto é assada, porque a orelha é desta forma. Não, hoje isso tudo se resume na questão social, nas questões onde as pessoas moram, né? Aonde elas almoçam, onde elas jantam. A sociedade, de uma forma geral, por mais que tenta dizer que não existe esse tipo de situação, é uma coisa que é evidenciada no dia a dia. Eu várias vezes já verifiquei isso. Se você está num restaurante, num bairro bacana, ali jantando ou almoçando, quando chega uma pessoa com uma roupa de certa forma maltrapilha, automaticamente o próprio segurança ele já barra a pessoa lá, não, você não pode nem entrar aqui porque vai atrapalhar os clientes, vai assustar os clientes. E tipo assim, ou seja, nem sabe se aquela pessoa é um potencial cliente, se ela está se vestindo daquela forma porque ela quer, né? Já
existe o pré-julgamento, ou seja, colocam essas pessoas menos favorecidas à margem da sociedade, ou seja, marginalizam, né? E isso é uma coisa que nós temos que combater veementemente, temos que procurar evoluir de uma certa forma, com uma certa urgência, porque esse tipo de evolução, esse tipo de crescimento é um tipo de crescimento e evolução muito lento. São coisas que ocorrem desde a Idade Média, desde que o mundo é mundo, existe esse certo preconceito, essa certa divisão, né? Ou seja, pela sua aparência, pelo seu status, pela sua posição social, tudo para você muda. Isso é uma coisa que, por exemplo, aqui nós estamos vivenciando com a questão da operação da Lava Jato aqui em Curitiba. Isso está tomando conta do Brasil, do mundo, essas informações. Ou seja, o que a população quer? A população quer justamente isso. O fim do foro privilegiado. Não é porque ele é político, não é porque ele é rico, porque ele é fazendeiro, que a lei tem que ser diferente para ele. Se fosse um ladrão de galinha, um ladrão de carro, já estaria preso. Mas como é político, são políticos, eles têm uma bancada de advogados competentes que os defendem. Então, ou seja, a população, ao mesmo tempo que ela clama por essas mudanças, muitas vezes ela age em proporções, é lógico, menores, mas ela age com essa discriminação também. Ela mesma quer ser tratada diferente porque ela tem uma posição social melhor. E quando ocorre isso com os políticos, isso está muito evidenciado. A população demonstra que ela quer essa mudança. Só que ela quer, muitas vezes demonstra assim: eu quero que mude porque é com o outro, mas quando for comigo, eu quero esse privilégio. Então nós temos que mudar, temos que começar a mudar a nossa cabeça, a nossa estrutura, a nossa família, começar a pregar essas informações, esse novo conceito na cabeça dos nossos filhos, sobrinhos, das crianças que estão aí, que são o futuro realmente do nosso país, para que eles possam crescer com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça, e que esse tipo de visão de criminalizar pela aparência, pela posição social, por onde a pessoa reside, pelo cargo político que a pessoa... Hoje em dia tem algumas rodas de amigos que às vezes a gente está conversando, que acontece o contrário. Fala assim, político, poxa, é algo abominável, entendeu? Embora eles tenham suas regalias, seus privilégios, sim, mas é algo hoje que tem sido visto de uma maneira muito terrível. Quando se compara a um político, poxa, você está me ofendendo, né? Então realmente isso, precisamos realmente começar a mudar nas bases, as crianças, precisamos ter essa mudança a partir de dentro de nós, para que nós realmente possamos, daqui um certo tempo, porque tudo isso você tem que plantar, você tem que regar, você tem que nutrir, para que você possa colher realmente esses frutos, tá? Seria só esse pensamento aí, essa colocação dentro daquilo que a gente tem aprendido no ambiente acadêmico, com ótimos professores que realmente nos colocam coisas para pensar, nos colocam em posição que nos obriga a pensar, nos ajuda a desenvolver trabalhos, o nosso ponto crítico, sabe? Tudo isso tem nos desenvolvido de uma maneira como cidadãos, né? Nos tornando pessoas melhores e com vontade de transmitir isso que a gente tem aprendido, isso que a gente tem vivenciado no dia a dia dentro do ambiente acadêmico, nos dado essa vontade de transmitir isso e que a gente possa realmente fazer uma diferença aí na população, na sociedade, no meio onde a gente vive. Tá legal? Obrigado aí pela atenção. Logo, logo tem mais um vídeo para vocês. Abraço.